de Jesus, amém, amém, amém. Aplaude a Deus, Deus seja louvado, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, amém. Sejam bem-vindos, muito bom dia, vamos no seu lugar. Daqui a pouco nosso querido português volta de novo. Benção. Paz, amados, sejam muito bem-vindos. Bom dia. Eu louvo a Deus por esse dia, por esse momento. Nós vencemos mais um mês. Você pode aplaudir a Deus. Sabe, eu disse aqui na quinta-feira, as coisas são tão dinâmicas e tão intensas no mundo espiritual que os dias vão se atropelando naturalmente em tudo aquilo que nós temos que viver e fazer. Eu tenho dito isso a alguns irmãos, é necessário que aquilo que nós estamos vivendo seja vivido na intensidade do Espírito Santo. Muitas vezes nas nossas vidas, o tempo e as coisas elas passam muito rápidas e nós muitas vezes nem nos apercebemos disso. E o que eu quero que você entenda no seu coração em muitos momentos é que a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas, há tempo de rir, de chorar, de abraçar e de afastar-se de abraçar. Há tempos estabelecidos pelo Senhor e esses tempos precisam ser vividos na intensidade. Nós, em muitos momentos, quando nós atravessamos momentos de dor, de luta, nós fugimos do pranto, nós fugimos do luto, nós temos medo, nós não gostamos, o ser humano não foi feito para isso. Mas quando nós não vivemos a intensidade de todos os momentos, nós vamos engargalando e nós vamos acumulando todas as coisas. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E quando nós entendemos que ela tem que vir pela manhã, nós precisamos saber que o tempo de cantar, ele também está às portas. Todas as vezes que o tempo de luto chega, o tempo de cantar está às portas. E nós precisamos fluir e mergulhar na intensidade daquilo que nós estamos vivendo. Porque se nós não vivermos essa verdade, nós vamos criando dentro de nós cada vez mais situações emocionais, psicológicas que vão nos abalando e nos afetando. Por quê? Porque de repente nós queremos chorar por algo que já passou e nós queremos sorrir por algo que nós já não estamos mais vivendo. E esses atropelos dentro da nossa mente, no nosso coração, vão roubando a nossa vida espiritual. Eu louvo a Deus porque tudo que nós temos vivido, nós mal terminamos uma campanha e o Senhor falou que seria algo sobrenatural e seria individual e que não seria algo dessa vez coletivo como não foi realmente. Nós vivemos tempos realmente sobrenaturais aqui naquela quinta para sexta, mas o que Deus ainda está fazendo é sobrenatural e você receber testemunhos de cura, de libertação, como eu recebi já hoje de manhã, para a glória de Deus Pai. As pessoas vindo e dizendo: olha, aconteceu isso, eu estou vivendo isso, eu fui curado aqui, eu fui curado aqui, eu louvo a Deus. Sabe por quê, queridos? Não é aqui, é aqui. O aqui de Deus não tem nada a ver com o aqui do homem. O aqui de Deus tem a ver conosco, com o nosso coração, com a intenção e a motivação do nosso coração. Quando nós entendemos verdadeiramente que você experimentar coisas de Deus, até mesmo os tempos de dificuldade te aproximam do Senhor, nós precisamos ter claro nos nossos corações que cada uma das nossas lutas e alegrias, elas têm que servir, têm que ter poder o suficiente para nos aproximar de Deus. Existem momentos nas nossas vidas que o Senhor vai ser tudo o que nós vamos ter, e são nesses momentos onde você vai se sentir filho e filha de Deus. Não são nos momentos onde parcialmente ou de uma forma assim muito rala
você vai sentir a presença de Deus. Deus é um Deus que Ele só age no sobrenatural. Deus, o nosso Deus, é um Deus que se chama Deus do impossível. É um Deus que surpreende, que faz coisas que muitas vezes abalam a estrutura. Mas para que Deus possa fazer e responder em todas as situações, é necessário que a gente saiba que tudo tem que ter poder ou tem que ter força para nos direcionar e nos levar até o centro da vontade de Deus. Quando você passa por uma luta e essa luta ela te afasta do Senhor, ela perdeu o propósito na sua vida. Quando nós passamos pelo vale, ou quando você entra no deserto, e o deserto, ele começa a ser mais o cenário do que o propósito, é porque o Senhor perdeu o controle, não da situação, mas das nossas vidas. O nosso coração, infelizmente, ele se inclina para fazer a vontade de Deus quando Deus quer, mas Deus não vai inclinar o coração do homem o tempo inteiro, porque se fosse assim, Deus não precisaria ter mandado Jesus Cristo. Bastaria simplesmente que o Senhor desse um estalo de dedo, e no temor, no pavor, no medo daquilo que é sobrenatural, não se iluda, o ser humano tem medo daquilo que é sobrenatural, e uns têm tanto medo que correm para o outro lado, uns têm tanto pavor que se associam com as trevas, porque talvez aparentemente seja mais fácil, mas sabe por quê? Porque Deus é amor, Deus não castiga as pessoas que não se aproximam dEle, Deus continua tendo compaixão e misericórdia. Mas o outro lado é tão ruim, é tão maligno, o diabo é tão destituído da graça de Deus, para não dizer desgraçado, que ele faz questão de roubar, matar e destruir. E as pessoas têm tanto medo que elas às vezes se deixam e se tornam reféns do maligno. Por quê? Porque se eu me tornar refém do maligno, talvez ele me poupe, ele não me prejudique, ele não persiga tanto. Mas eu quero que você entenda que todos os dias das nossas vidas, nós somos colocados pela manhã diante de um mundo que jaz no maligno, diante de um mundo que não merece aqueles que são chamados filhos de Deus. Quando o Senhor Jesus ora, a oração que Ele faz ao Pai e intercede por nós, a palavra de Deus diz que Ele pede ao Pai para que o Pai não nos tire do mundo, mas Ele nos livre do mal. Sabe o que significa? Deus precisa de luzeiros nessa terra, homens e mulheres que sejam segundo o seu coração, e o coração de Deus é paz, compaixão, graça e misericórdia. E quando nós entendemos e nos movemos dessa forma, a gente começa a perceber que a palavra de Deus ela é perfeita quando ela diz: todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Como algo que é difícil pode cooperar, como um deserto pode cooperar, como um vale pode cooperar. Sabe por que ele coopera? Porque você vive coisas no vale, no deserto, que você não vive naturalmente. E nós não vivemos naturalmente não porque Deus nos ama ou Ele nos deixa de lado, não, somos nós que deixamos o Senhor de lado. Por mais que pareça impossível, o ser humano tem a capacidade natural de achar que ele pode se esconder. A palavra de Deus diz que quando o homem peca, a primeira atitude no coração de Adão foi se esconder pela sua vergonha. Na verdade, a vergonha que ele tinha era ter desobedecido o pai, ter ido contra o coração de um pai tão amoroso, que havia criado todas as coisas em função do homem. Porque quando o Senhor diz sujeitai todas as coisas, Ele diz: eu estou criando em função de vocês, para que todas as coisas possam cooperar, e vocês tenham um poder e autoridade vinda do alto sobre todas as situações. E quando nós vivemos e vivemos isso, em muitos momentos nós questionamos a Deus pelas atitudes, pelas dificuldades e pelos problemas. Mas se você hoje está passando uma dificuldade, você está enfrentando um problema na sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é trazer Deus para a sua realidade. Deus sabe o que você está vivendo, o que você está passando, mas acima de tudo, em primeiro lugar, Deus não quer saber só, Deus quer participar. Ser participante com Cristo nas suas aflições é entender que Cristo também é participante das suas lutas e das suas adversidades.
Por isso o Senhor diz na sua palavra: o justo clama e o Senhor o ouve e o livra de todas as suas angústias. Quando nós entendemos isso e entendemos aquilo que Deus está fazendo, nós compreendemos que estarmos aqui, sentarmos hoje dentro de um lugar chamado de igreja, de prédio, de edificação, faz de nós tão cristãos quanto o banco, quanto esse pedaço de madeira, quanto a caixa que está pendurada no teto, quanto essa placa que está colada na parede. O que faz de nós, homens e mulheres de Deus, é a vontade de estar com Deus, onde quer que seja. Quando você entende que num dia, Jesus se assenta numa mesa, e depois de 3 anos e meio, ele diz para eles: sabe, essa aqui é a última, mas é a última nesse cenário. O próximo, ele vai ser sobrenatural, porque quem vai comer comigo são vocês, e não vai ser aqui, vai ser lá, vai ser no meu reino. Quando você entende aquilo que está passando, aquilo que você está vivendo, você começa a compreender que o propósito de Deus na sua vida e na minha vida está sendo estabelecido todos os dias. Nós vamos sendo lixados, nós vamos sendo tratados, e a nossa vida, ela é um funil. A vida de um cristão é um funil. Daqueles que estão no mundo, é um funil ao contrário, porque o funil, ele começa pequeno e a porta é bem grande, larga, e diz para onde ela leva. Mas o do cristão é um funil do lado certo, começa bem grande, bem larga, e todos os dias que você vai caminhando, aquilo vai estreitando e vai apontando a direção de uma porta estreita e de um caminho apertado. Quando você entende que você vai sair da boca daquele funil, mas a hora que você sair da boca do funil vai ser para a glória do nome do Senhor, e aonde você vai estar e vai viver, e aonde nós vamos viver, Paulo diz: porque essa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso da glória que nos está reservada. Sabe o que significa? A boca do funil é estreita para ninguém errar o caminho, e se você está dentro dele, Deus vai estreitando o teu caminho. E às vezes tem dia que você vai falar assim: eu tenho que passar como? Às vezes você vai ter que passar de joelho. Eu vou ter que passar como nessa adversidade? Não tem outro jeito a não ser joelho no chão e cara no pó. É nessa hora que Deus estende a mão, é nessa hora que Ele se revela, é nessa hora que Ele mostra que é Pai. Você está dizendo para mim que só quando eu estou rastejando Deus é Deus? Não, se você rasteja é porque o diabo pisou em cima de você, porque a palavra de Deus diz que aquilo que o Senhor quer é amor, é obediência, é entrega. Sabe por que muitas vezes a gente chega aos pés de Jesus na posição de rastejantes? Porque o diabo nos cuspiu dessa forma. Só que Deus é um Deus de amor tão sobrenatural que Ele não se importa a forma como a gente vem. Se a gente vem rindo, se a gente vem sorrindo, se a gente vem chorando, ou se a gente vem rastejando. Sabe por quê? Porque Ele é a mão cujo braço Ele diz que continua estendido para salvar até hoje. Ele é a mão daquele que diz que os seus ouvidos não estão cerrados, e que a palavra diz de uma forma tão maravilhosa, que Ele inclina os ouvidos e deita a face para ouvir o clamor de uma oração. Então não importa o que nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo, o que importa é aonde nós queremos chegar com a fé que nós temos. A palavra de Deus diz que naquele dia, sentados naquela mesa, eles viveram tantas coisas, mas eu quero trazer uma única frase para você, de um versículo, que é o que muda tudo e o que muda a chave nos nossos corações. A palavra de Deus, eu combinei tudo com vocês, né? Glória a Deus por isso. O livro de Lucas, capítulo 22, verso 31. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cilindrar como trigo. Vai para o próximo. Aí no 32. Mas eu roguei por ti, olha o que está escrito depois da vírgula, para que a tua fé não desfaleça. Para que a tua fé não desfaleça. Não foi para que Deus te livre, não foi para que Deus te dê o milagre,
Não foi para que Deus abra a porta. Não foi para que Deus te cure. Não foi para que Deus te liberte. Porque tudo isso é possível àquele que crê. Foi para que a tua fé não desfaleça. O que você precisa entender hoje no seu coração é que quando ele está sentado naquela mesa, aquilo que ele gostaria de viver com aqueles homens não era aquilo que ele estava vivendo. Uma coisa é você ter intimidade e relacionamento com as pessoas e você já ter expectativa no coração sobre elas, de que elas vão ser transformadas. E depois que elas são transformadas, é tão lindo você ver espiritualmente testemunhos de transformação, de pessoas que diziam: olha pastor, até a semana passada eu estava vivendo uma história, hoje eu estou vivendo diferente. Por quê? Porque mudou o que você está vivendo? Não, porque eu mudei. A situação que eu estava vivendo foi transformada. Você fala assim: o que aconteceu de novo? Nada. Então por que você diz? É porque eu já não sinto mais a mesma coisa. Eu já não enxergo mais com os mesmos olhos. Eu já não tenho sofrido mais da mesma forma. Eu já tenho encontrado força para viver. Mas como está encontrando força se o resultado ainda não veio? Porque foi o que Jesus orou ao Pai pela vida de Pedro. Satanás pediu para te rodar, cirandar. Lembra que ele vem, senão para matar, roubar e destruir? E ele fica como um leão que anda ao derredor, encontrando e buscando brechas onde ele possa entrar. Sabe, muitas vezes nós acreditamos que a brecha, ela só está no nosso pecado. O pecado é o erro que a gente comete, que o diabo faz questão de dizer para a gente que a gente fez, porque isso nos afasta da presença de Deus, porque nós sentimos vergonha daquilo que nós somos. Essa é a estratégia. Mas na verdade a brecha que ele procura é a oscilação na minha fé e na sua fé. Porque quando a fé oscila, qualquer pingo d'água se transforma numa tempestade. Qualquer exame já se transforma no diagnóstico. Qualquer suspeita se transforma em morte. Qualquer problema se transforma numa montanha intransponível. Qualquer pedrinha no meio do caminho se transforma numa muralha. E sabe por quê? Porque ele encontrou nos nossos corações uma brecha chamada oscilação de fé. A fé que em muitos momentos não consegue ser nem do tamanho de um grão de mostarda, por menor que ele seja. E quando eu digo isso a você, eu quero que você entenda que a expectativa que Deus tem no coração sobre nós não é que a gente seja infinitamente maior e melhor. Deus não precisa. O que Deus precisa é que a gente permaneça na adversidade, que a gente não volte atrás, no medo, que a gente não deixe de fazer, que na situação difícil a gente olhe para Ele e saiba que Ele está segurando na nossa mão, que nós temos que ter sensibilidade, intimidade e a presença do Espírito Santo de uma forma tão verdadeira como vocês estão me vendo, eu estou vendo vocês. Ah pastor, mas o Espírito é o Espírito, como é que eu vou vê-lo? Você não tem que ver, você tem que entender que Ele habita dentro de você. E quando Ele habita dentro de você e você faz disso uma verdade para a sua vida, você experimenta coisas que são maravilhosas. Aqueles homens estavam sentados dentro de um lugar sem a presença do Espírito Santo. Eles estavam com Jesus, mas ali Jesus era o Filho de Deus encarnado. Ele era o Filho do homem. Ele não poderia se manifestar espiritualmente da forma como ele se manifestaria depois da ressurreição. Ainda não era a hora e não tinha chegado o tempo. Então o que ele fazia, naquilo que eles aprenderam, naquilo que eles viveram, nas experiências que eles tiveram, Jesus tentava regar aquelas sementes para que elas pudessem dar frutos. Frutos que permanecem não são as coisas somente que nós fazemos. Frutos que permanecem a sua fé e o seu comprometimento com Deus. Frutos que permanecem na minha vida não só é a questão da igreja, da eclésia, do corpo reunido, do lugar, do culto, do movimento. Não, é aquilo que permanece quando ninguém está vendo. É o relacionamento. É a tua intimidade lá na sua casa com o Pai. É aquilo que você consegue viver da porta para fora, mas também é aquilo que você consegue viver da porta para dentro. Porque o grande problema é que hoje as pessoas, elas não são mais duas, elas são três. Elas conseguem viver uma coisa
porta para dentro, outra coisa da porta para fora e outra coisa dentro da igreja. E esse é o grande problema. Muitas vezes nós queremos que as pessoas busquem a Cristo porque Cristo é, mas para Cristo ser, nós precisamos ser. Nós queremos que as pessoas vão à igreja porque lá na igreja, não, aqui dentro habita alguém que é real e verdadeiro. E o meu testemunho, o pagar o preço, porque testemunho não é contar vitória. Testemunho é pagar preço e continuar de pé. Porque não é você que fica em pé, é pela destra da justiça dele que nós somos sustentados todos os dias. E a palavra de Deus diz que ele chega para Pedro e diz: cara, talvez você não saiba porque o Espírito não habita em você ainda, mas existe um cara chamado Satanás, que há 3 anos e meio eu venho falando dele sistematicamente e ninguém tem ouvido. Mas você é um cara especial, Pedro, porque ele te escolheu. E esse é o grande divisor de águas. Porque é que o diabo vai para cima de Pedro? Porque ele foi escolhido. Por que você acha que o diabo se levanta contra vocês? Porque nós somos crentes, porque a gente tem carteirinha de crente, porque a gente veste camisa de crente, porque a gente anda de Bíblia, porque a gente posta coisa na internet, e a gente participa daquelas correntes todos os dias, e que diz assim: tem uma semana abençoada. Se você não escrever 10 améns para 10 pessoas diferentes, a sua semana será uma maldição. Eu fico imaginando Deus olhando a cena. Quer dizer então que o agir das minhas mãos, ele se detém naquilo que o ser humano faz, e não naquilo que eu fiz na cruz do Calvário. Graça e misericórdia, elas estão ligadas exatamente, diretamente, à capacidade que ele tem de repetir as mesmas coisas, quando na verdade o Senhor disse: não repitam as mesmas coisas, e não se assemelheis àqueles que por vãs repetições acham que eu vou ouvi-los, quando na verdade a sinceridade do seu coração é que muda a chave e traz o Senhor. Quando eu falo desde o começo e o tempo inteiro, traga Deus para a sua realidade. A resposta que Pedro poderia dar naquele dia, se ele fosse o Pedro pós-praia, seria a resposta que Jesus esperava: Senhor, não tem problema não. Ainda que eu negue, ainda que eu renegue, ainda que eu seja quem eu sou, todos os dias da minha vida, eu não vou desistir do Senhor. Era só isso que ele precisava ter dito. Ele não precisava ter dito: eu não vou, ainda que seja necessário morrer contigo, eu vou contigo. Tem muitas vezes nas nossas vidas que a gente vive de rompante. Eu já perdi as contas do número de vezes que num passado eu vivia de rompante. Eu dizia: vai acontecer porque eu creio que vai acontecer. Vai acontecer porque se Deus quiser que aconteça, o diabo pode falar o que ele quiser, mas vai acontecer. Existe uma diferença. Quando o Senhor diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, ele não está brincando, ele é. E quando ele diz: não importa, porque ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há o que possa, ou seja, não importa, não vai ter o que vai escapar do controle das minhas mãos. Pedro, deixa eu falar uma coisa para você: o diabo pediu você, assim como o diabo pediu Jó, ele pediu você. Mas cara, você é um privilegiado. Jó não sentou com o filho do Deus vivo. Jó não sentou na mesa com ele. Jó não andou sobre as águas. Jó não fez uma pesca sobrenatural. Jó não viu milagres, prodígios e maravilhas. Jó só tinha um coração entregue. E ainda assim o diabo o pediu. Pedro, o diabo está te pedindo, porque o nível está subindo. E agora o sarrafo foi colocado lá em cima, Pedro, porque a partir desta noite nunca mais nada será igual. Não será mais a experiência que os profetas tiveram. Vocês farão as mesmas obras que eu faço e ainda maiores farão. Eu estou colocando o sarrafo no ser humano de uma forma como nunca foi colocada. Eu estou colocando o sarrafo ainda maior do que foi colocado no Éden, porque no Éden foram pessoas que foram colocadas, que o sopro de Deus soprou sobre elas, mas a presença do Espírito não habitava nelas.
Por isso que o diabo enganou da forma que enganou, para que eles saíssem da presença de Deus, não simplesmente saindo, mas querendo ser igual. E o diabo faz com a gente aquilo que ele é. Ninguém pode dar aquilo que não tem. O diabo tenta a gente na vaidade, no engano, na prepotência, na arrogância. Quando nós dizemos nós somos, nós podemos, nós fazemos, nós conquistamos, nós adquirimos, nós prosperamos. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo o que para o diabo? Eu vou bater palma para você, porque o seu discurso é o que eu repito. Só que a gente não pode esquecer que o Senhor disse para ele: sai daqui. E a palavra de Deus diz: eu vou levantar alguém tão fraco, tão pequeno, tão cheio de poder, quando entender que tem que ser comigo, mas tão fraco sem a minha presença, tão natural, habitando num corpo tão perecível, com data de validade marcada, mas é esse que vai pisar a sua cabeça, e ela que vai esmagar a sua cabeça. Mas para que você possa viver isso, e eu posso viver isso, Pedro, e ele volta naquele dia: eu preciso te contar um segredo. O diabo te pediu. E agora? Para onde nós vamos? O que é que nós vamos fazer? De que forma nós vamos viver? Ele poderia ter respondido qualquer coisa para Jesus. Ele poderia ter dito: sabe, Jesus, você quer que eu faça? O diabo me pediu, eu estou lascado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o Espírito viesse e se revelasse para você 2 horas da manhã, naquela hora que você quer dormir, que você quer tudo menos falar com Deus, se ele viesse, se revelasse, falasse para você: ei, Alessandro, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo te pediu. O que a gente faz? Está amarrado. Estou amarrando quem? Deus ou o diabo? Não é assim que a gente faz. Está amarrado, em nome de Jesus. Ele vai falar: você não entendeu, sou eu que estou falando. O diabo te pediu, mas eu já roguei ao Pai para que a tua fé não esmoreça. Você vai dizer para ele: está ótimo, é só o que eu precisava? Ou você vai dizer para ele: está de brincadeira, você vai ficar aqui comigo. O Senhor é que vai me dar, o Senhor que vai curar, o Senhor que vai libertar. Eu nem quero saber o que Ele vai fazer, mas eu só quero saber se o Senhor vai fazer. Ele vai repetir para mim e para você: eu já roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que foi feito na cruz do Calvário, quando o Senhor disse: está consumado sobre a minha vida, sobre o céu, o inferno e a terra, está consumado. Todo o poder e a autoridade foram dados a Ele pelo Pai, para que todo o principado, potestade, dominador fosse enganado, fosse sobrepujado, fosse desarraigado, arrancado com raiz e tudo. Mas Ele só pode fazer isso através da minha vida e da sua vida. Por isso que Ele diz: eu pedi para a sua fé não esmorecer. Sabe que a gente precisa viver mais tempos de vida de verdade como esse, assim como foi dito aqui desde o começo. Sabe, quando a Roberta falou da cruz, quando o próprio Davi falou da adoração real e verdadeira, quando o Senhor disse: eu procuro os verdadeiros adoradores, e que foi pregado aqui essa semana, quem são os verdadeiros adoradores? São aqueles que dizem: está amarrado, em nome de Jesus nada disso vai acontecer. Ou aqueles que dizem: ainda que o diabo se levante, eu sei em quem tenho crido, maior é o que está em mim do que aquele que no mundo está. E se o Senhor me mostrou, é porque Ele já foi adiante e aplanou o caminho. E ainda que eu tema, ainda que eu esmoreça, ainda que eu tenha dificuldade todos os dias da minha vida, eu sei em quem eu tenho crido. Ele é justo e fiel para guardar o meu depósito. Quando você vive essa verdade, essa realidade, você entende que os planos e propósitos de Deus para a sua vida são idênticos aos propósitos de Deus na vida de Pedro naquela ceia. Porque quando Jesus chamou aqueles homens para sentar e ceiar, Ele chamou 11 homens, porque um estava saindo pela direita
para vendê-lo. Ele chamou 11 homens que ele esperava e tinha expectativas sobrenaturais. Mas é impossível expectativa sobrenatural se cumprir em pessoas naturais. Porque o que é natural enxerga o que é natural. O que é carne, o que é espírito. E o nosso Deus é espírito e ele discerne todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que a cada dia das nossas vidas, quanto mais nós andamos, quanto mais nós mergulhamos na presença do Senhor, mais o Senhor fala, mais ele se revela. E a revelação daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida nessa manhã é que, em nome de Jesus, quando você se assentar numa mesa, seja dentro da igreja, seja junto com os irmãos, seja num lugar que você tem a oportunidade de você ceiar com eles, a única coisa que você precisa entender é em memória dele. Se é em memória de Cristo, o que é que Cristo fez naquela noite? Ele chama homens para viverem a maior de todas as aventuras. Tem gente que sai, que pula de paraquedas, que pula de um morro amarrado numa perna pela corda, e a pessoa ela quer viver, eu quero adrenalina, quer adrenalina, vai olhar para o diabo. Você vai sentir no seu corpo o que você nunca sentiu na vida. E quando ele olhar para você e disser para você, é você que eu quero, você vai dizer, nunca mais na minha vida eu preciso ter emoção. Essa já foi a suficiente. Daqui para frente eu só quero calmaria. Para onde é que eu volto, Senhor? É para dentro do barco? Estamos juntos. Empurra um pouquinho mais para lá, os 12 que estão aí dentro, que vai entrar o 13º. E é assim é que vai ser. E como é que nós vamos? Vai nessa galezinha pequenininha, mal cheirosa, porque galé de pescaria, você acha que eles lavaram antes de entrar? Tiraram as redes e o peixe, entraram. Vamos entrar no barco. Deu tempo, Jesus falou, vai à frente e lavem os barcos. Não, ele disse, vai à frente, eu encontro vocês do outro lado. Ou seja, vocês não eram pescador? Qual o problema do cheiro de peixe no barco? O que vocês precisam entender é que muitas vezes Deus nos coloca no lugar que Ele quer e não no lugar que nós queremos. Sabe para quê? Para que a gente entenda qual é o nosso lugar. Pedro, qual é o seu lugar? O diabo pediu para te cirandar. Mas olha que intercessão. É tão lindo quando você recebe uma mensagem como eu recebi agora, de uma irmã que está assistindo lá da Bahia. Meu Deus, coisa linda. E ela disse coisas que o Senhor estava mostrando para o hoje, não é para o futuro, não foi do passado, é para o agora. Sem saber de nada e testificando coisas que você está vivendo, testificando coisas que nós estamos passando, enfrentando, lutando, vencendo, lutando e enfrentando. É maravilhoso. Se você levar para o lado, ó céus, ó vida, ó azar, você vai dizer, meu Deus, a irmã ligou lá do outro lado para dizer que o diabo ele me odeia. Glória a Deus por isso, que até na Bahia eles já sabem. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é incomparável. Não importa, quem te ama morreu por você, se entregou por você, passou o que passou por você, derramou até a última gota de sangue por você. Sua vida vale mais do que o mundo inteiro. Se Ele te odeia, é porque Deus te ama. E se Ele não quer o teu melhor, é porque Deus já estabeleceu o seu melhor. E se Ele se levanta como se levantou contra a vida de Pedro, é porque, como eu disse, Pedro, você não está entendendo o que está acontecendo aqui hoje. O mundo espiritual está uma bagunça. Você não faz ideia do que está acontecendo na terra, no céu. Você não faz nem ideia do que está acontecendo debaixo da terra. O alvoroço, porque eles têm uma certeza lá embaixo: Cristo vai ser crucificado, vai morrer, tudo vai ser findado. Mas como é que a morte pode segurar o amor? A morte, ela não é maior que o amor supera todas as coisas. E quando o amor foi crucificado, a morte precisou devolvê-lo. Então nos céus, na terra, embaixo da terra, estava um rebuliço sobrenatural. E aqueles 11 homens estavam sentadinhos à mesa comendo, sem saber de nada. Me dá um pedacinho de pão, me dá mais um pouquinho de vinho. Quem de nós será o maior? Eu acho que é você. Não, você é feio, sou eu. Eu acho que você é o maior. Eu acho que você fala demais. Eu acho que você fala de menos. E Jesus olhando aquela cena, olhando e ouvindo do Pai, o diabo pediu para cirandar Pedro. Aí ele olha para Pedro e diz: meu Deus, tem que dar mais essa notícia.
eu vou ter que dizer mais isso para ele. Ele já fez de tudo. Ele já fez o que não podia, o que podia. Ele já falou demais. Ele está sempre falando, eu vou ter que dizer logo isso para ele. Pedro, vem cá, chega um pouquinho mais perto. Depois vocês continuam. Mesmo porque, sabe o que acontece, Pedro? No mundo aí fora, no reino, o rei é maior do que o servo. No reino de Deus é o contrário, o maior serve o menor. Deixa eu falar uma coisa para você, Pedro. Você quer ser grande? Sirva os menores. Você quer ser grande? Seja pequeno. Então deixa eu te explicar uma coisa. O diabo estava lá em cima e ele apareceu como apareceu com Jó. Deus deve ter falado para ele, de onde você vem, Satanás? Eu venho de cirandar a terra. Deus deve ter dito, você já sabe o que vai acontecer, né? Ele deve ter dito assim, então eu quero aquele ali. Qual deles? O que menos falava? O que passava mais desapercebido? O mais envergonhado de todos, que estava escondido lá atrás das malhadas? Não! É aquele que Deus escolhe, que se levanta, se coloca de pé e diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Foi esse que escutou dele. Não foi carne nem sangue que te revelou. Quando ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele falou sobre ti, porque tu és pedra, eu edificarei a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Lembra da frase que ele ouviu? Sobre ti edificarei a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Quem pediu a vida dele? Satanás. Esse cara vai ser um problema. Deus disse dele, você é pedra. Esse cara vai me dar trabalho, e eu preciso matar agora, porque se o diabo não mata quando nasce, ele não mata mais. Se a fé nascer no seu coração, ele não pode roubá-la, porque é o Espírito que dá o crescimento. E a palavra de Deus diz que naquele momento Jesus olha para ele e diz, ele te pediu. Cara, o lugar que você vai estar, a função que você vai ter, a posição que você vai ter, você vai precisar ser um influenciador, não como os que tem hoje. Hoje, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, é uma piada. O cara vem e ele fala uma passagem, uma palavra totalmente coaching, faça o que eu digo e você será como eu, é uma maravilha, só que não funciona. Porque a pessoa precisa ter 10 milhões de seguidores para que 2 deem certo, 3 deem certo. Eu conheço um Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E que ele diz, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Sabe o que acontece? Se 2 forem, serão 2. Se 3 forem, serão 3. Se 4 forem, serão 4. Porque o nosso Deus é justo e fiel. Só que o evangelho que nós precisamos crer e acreditar é esse simples e verdadeiro, que confronta e que diz, ei, aonde você quer chegar, Alessandro? Você vai melhorar ou você vai continuar desse jeito? Senhor, eu quero continuar desse jeito. Tá bom, filho, eu não posso fazer nada por você, mas se você quiser melhorar, eu vou ser contigo, eu vou te ajudar, cara, eu vou te sustentar, eu vou te mostrar que eu não vou te deixar. Foi isso que ele quis dizer para Pedro. E aí sabe qual era a preocupação de Pedro? Que é que ele vai pensar de mim? Ele diz, olha, não, se te for necessário morrer, eu vou contigo. Pedro, eu não estou tentando fazer com que você diga que eu posso confiar em você, porque o Pai disse que eu podia confiar em você, e que tu és a pedra que seria edificada a igreja. Porque eu não faço nada que não venha do Pai. Assim como eu e o Pai somos um, seja um comigo, para que vocês continuem sendo um com o Pai, e o Pai seja um com vocês. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos compreender a fraqueza daquele homem, porque ele estava natural. Imagina, se eu falar para Jesus que ele vai morrer, puxa que triste, eu vou chorar no seu velório, o que ele vai achar que eu fui? Não, eu sou corajoso. Lembra, eu acabei de arrancar a orelha de vou arrancar a orelha de um soldado daqui a pouco, mas ele não queria que ele arrancasse a orelha do soldado, ele queria que ele pusesse o joelho no chão e orasse. Sabe o que ele fez enquanto isso? Dormiu. O Senhor não quer que você arranque a orelha de ninguém, Ele quer que você ponha o joelho no chão e ore. O Senhor não quer que você faça justiça com as suas mãos, Ele quer que você ponha o joelho no chão e ore. O Senhor não quer que você reclame e murmure, Ele quer que você ponha o joelho no chão e ore.
O Senhor não quer que você faça expectativas e perspectivas maravilhosas para o dia de amanhã. O dia de amanhã eu farei isso. Ele quer que você ponha o joelho no chão hoje, ore e deixe que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O que o Senhor quer hoje é uma atitude diferente da que Pedro teve. Pedro só podia dar o que tinha, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós não vamos dar somente aquilo que temos, mas nós vamos fazer aquilo que o Senhor espera que nós possamos fazer. Quando ele diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Pedro não tinha o entendimento, ele tinha a presença. Mas hoje, a presença que nós temos é dentro de nós. Nós não estamos vendo, mas ele disse: benditos são os que não viram, mas creram, e benditos serão. Nós somos benditos, benditos por Cristo, em Cristo e para Cristo. E o que nós precisamos hoje, nos nossos corações, ao sentarmos na mesa, é rasgar toda a religiosidade que nós temos, e entender que eles tiveram que viver aquilo que eles viveram. E toda luta, toda dor, toda dificuldade, toda adversidade levou eles mais para perto de Deus. Todas as alegrias, tudo aquilo que Deus podia fazer e fez na vida deles, os levou cada vez mais para perto de Deus. Você tem sonhos na sua vida, eles precisam te levar para perto de Deus. Você tem expectativas na sua vida, elas precisam te levar para perto de Deus. Você tem sonhos que ainda não viveu e você acredita que Ele é fiel para cumprir, leve eles para você viver mais perto de Deus. Você quer sair daqui e viver uma história diferenciada nesse mês de abril, leve para Deus aquilo que você tem de sonho, para que Ele devolva os sonhos dele para você, e esses sonhos se tornem e você viva mais perto de Deus. O que nós precisamos ao sentar na mesa é entender que quando Deus tem um particular, é porque já está estabelecido no mundo espiritual. Por mais que você tenha medo, por mais que seja assustador de vez em quando, nada mais é tão importante ou tão sobrenatural quanto você ouvir a voz do Senhor. Porque quando Deus fala, o diabo se humilha. Quando ele encontra com a luz de Cristo, ele se humilha. Ele se denuncia, o autodenuncia. Ele mesmo diz: tu és o Cristo, porque viestes antes do tempo nos atormentar. Ele reconhecia, se prostrava e se ajoelhava. Nós somos filhos e amados do Pai. Sabe o que nós fazemos? Nós temos medo e não entendemos que o único que nós não podemos ter medo nos ama incondicionalmente. Que você possa se assentar nessa mesa hoje, juntos, olhando para um lado, olhando para o outro e entendendo: quem de nós é Pedro? Pedro talvez tenha sido vislumbrado e reconhecido pelo diabo, porque o plano estava sobre a vida dele. Por que é que ele não olhou para João e disse: João, vem cá, vou falar para você, mas eu vou ter que falar de uma forma mais assim fleumática, emotiva, porque você é um cara muito coração, eu não quero que você desmanche. Era uma vez um diabo que andava ao redor da terra, e ele vinha passeando e olhou e falou para Deus: eu vou pegar aquele ali. Então o Senhor, com muita sabedoria, Ele está dizendo para você, João, que pode ser que o diabo venha te cercar, mas não se preocupa não, fica tranquilo, não chora, não desanima, porque eu já pedi por você. Pedro era o cara que dizia: és tu, se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. Pedro, o diabo hoje pediu para te cirandar. É do jeito que você se relaciona com Ele, Ele te responde. Do jeito que você busca Deus, você o encontra. Da forma sincera e verdadeira que você rasga o seu coração, é assim que Deus vai falar com você. Porque se você quiser deixar Deus lá em cima e dizer para Ele: Senhor, se o Senhor puder falar comigo de uma forma que eu não me assuste, Ele talvez nem fale com você. Mas isso não vai impedir que o diabo se manifeste de uma forma que te assusta. Todas as vezes que você foge de um, você foge do outro. Todas as vezes que você se aproxima de um, talvez você vai trazer o outro para perto de você.
mas a diferença é que um te ama e o outro te odeia. E aquele que te ama já venceu todas as coisas. Ele é vencedor invicto. Ele não pode perder e jamais perderá. O que está estabelecido sobre a minha vida e a sua vida, ninguém vai tirar. Por isso que o Senhor diz todos os dias: se creres, verás a glória de Deus. Depende de nós, não depende mais dele. Quando ele precisou, ele foi até o madeiro e foi morto, crucificado por amor às nossas vidas. Ele não vai voltar para a cruz. O leão não será crucificado. O leão não será humilhado. O leão não será mais morto. Quando ele vier na glória de seus anjos, ele não vai perguntar, ele simplesmente vai ordenar: Pedro, tu me amas? Não haverá mais essa pergunta. Ele não vai chegar para você e dizer: ei, você me amou? Não. Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Vocês são os que foram escolhidos. Vocês não sujaram as suas vestes. Pelo contrário, vocês as lavaram no sangue do Cordeiro. Vocês são aqueles que eu vi antes da fundação do mundo. Já os conheci, os nomeava ainda disformes no ventre materno. Apesar de tudo que vocês viveram, chegaram as bodas do Cordeiro. Chegou a hora de se encontrar na glória de Deus Pai. Chegou a hora de cessar toda dor, toda aflição, toda morte, toda enfermidade. Elas vão batendo em retirada na medida que o Rei da Glória vai chegando. Porque não haverá mais dor, morte, tribulação. Você não vai precisar crer, porque a tua fé vai te levar à vitória. Você não vai mais precisar temer, porque o medo vai sair de fininho e batendo em retirada, porque a luz chegou, o sol da justiça, que é aquele que vai brilhar e não pode ser apagado. Ele vai tirar e lançar fora todo o mal, toda a dor e todo o medo. Que essa manhã você possa sentar à mesa e você possa participar daquilo que não é meu, não é seu, mas é nosso, porque Cristo morreu por amor de nós. Se coloque de pé no seu lugar. Baixe a sua cabeça por um instante, feche seus olhos. Fala com Deus. Naquele dia eles estavam cumprindo um protocolo religioso. Era ceia. Essa passagem. E era um momento de festa. E é interessante que a religião ela tem tanto poder para matar, que uma das principais festas religiosas foi aproveitada para que Jesus fosse morto. A religação com Deus sobrenatural foi morta numa festa religiosa para o próprio Deus. O mundo é tão absurdo e o diabo é tão absurdo, e por outro lado Deus é tão fiel e maravilhoso, que quando Ele aniquila o véu e rasga ele de cima a baixo, Ele faz numa das principais festas religiosas. Diabo, você vai envergonhar na festa religiosa, eu vou rasgar o véu na festa religiosa. Eu vou fazer um novo e vivo caminho. E a passagem não será mais a passagem da saída de uma escravidão natural para uma terra que emana leite e mel natural. Será a mudança de verdade, de estação e de história, onde a escravidão espiritual, ela vai ser substituída pela vida eterna.
ela vai ser substituída pela intimidade com o Pai. Ela vai ser substituída por um relacionamento verdadeiro, onde os filhos irão ao Pai, e o Pai, como diz na palavra, que ama os filhos mais do que qualquer coisa, e a alegria dele é ter os filhos perto, ele possa voltar a ter intimidade e relacionamento. Diabo, você vai tentar envergonhar aquilo que eu mesmo pedi para que fosse feito, em memória, em concordância. Diabo, eu vou dizer para você, eu vou te pegar, eu vou quebrar o meu protocolo, para que você saiba que por Cristo, em Cristo e para Cristo, todas as coisas vão se fazer novas. E quando eles se achegarem a mim, não será mais por preceitos, não será mais por aquilo que nos lembra na amargura o passado, ou onde nós vivemos, será na glória da segunda casa, a expectativa de um porvir que já está garantido em Deus através do amor que Ele tem. Eu vou te envergonhar, e eu vou honrar alguém acima de todas as coisas, mas vai ser alguém que vai pagar um preço impagável, será alguém que vai sofrer até o último instante a morte, e a morte mais humilhante e vergonhosa, e será dessa forma que ao ressuscitar, estará escrito para toda a eternidade: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Que essa manhã você faça desse louvor a sua oração. E antes de nós ceiarmos, vamos ter esse momento de adoração e de colocarmos os nossos corações na presença do Rei. Não como os discípulos fizeram naquela mesa, questionando uns aos outros quem nós somos, quem será, quem fará, quem viverá, quem será o maior, mas vivendo aquilo que nós sabemos que precisamos viver. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o motivo, a alegria, Tu és a esperança, Tu és a estrela da manhã, aquela que não haverá nem engano, nem dificuldade de enxergá-la. E ainda que o choro dure uma noite, quando nasceu o sol e na alva da manhã haverá alegria, porque assim o Senhor prometeu. Que esse louvor, que essa adoração coloque você ainda mais perto da mesa do Senhor.